Hoje é 4 de agosto de 2020, meio-dia e 26 minutos. O Estadão hoje traz 3 fotos relevantes aqui na página A4 e na página A5. 2 delas, uma do ministro Fachin, outra do presidente Toffoli e uma terceira do ministro da Justiça, não? André Mendonça. 2 deles com o queixo quadrado. O ministro Fachin tem a ossatura aqui larga e quadrada e o ministro da Justiça também, André Mendonça. André Mendonça tem uma queixada forte. Isso lembra os tempos de Lombroso, em que o maxilar inferior quadrado significava força, e de fato é. Quando Lombroso morreu, o cérebro dele foi colocado em formol e durante anos ficou preservado, mas até que não tinha dimensões grandes não. Quando se fala em lombrosiano, significa que a criatura tem as epípes de natureza craniana que dizem com fortaleza de espírito. De qualquer maneira, o queixo quadrado significa força espiritual. O ministro Toffoli, também dentro da sua simpatia, este escriba simpatiza muito com o ministro Toffoli. Usa uma barba refestelada no queixo, mas também tem uma fisionomia fortalecida por um espírito bem crítico. O ministro André Mendonça tem alguma coisa a ver com o serviço secreto. E esse serviço secreto, de acordo com informações aqui vindas também do Estadão, fazia relatórios sobre grupos antifascistas. Esses relatórios são muito curiosos. O escriba já disse há uns dias atrás, uma semana ou 10 dias atrás, que obteve todo o repositório de seus antecedentes políticos ao tempo da ditadura e ficou preocupadíssimo com o que haveria lá respeitante ao advogado Paulo Sérgio Leite Fernandes. E ficou decepcionado porque o maior antecedente negativo que este advogado criminal tinha nesses repositórios do serviço secreto do tempo da ditadura era que o Paulo Sérgio fizera parte da letra, ou a letra toda, de uma canção que participou de um festival lá na região pertencente a Santos, festival inclusive que venceu, chamava-se Charles Enfrenta Killing. São os antecedentes políticos que Paulo Sérgio Leite Fernandes tinha lá. Exceção feita a um comentário sobre a música ou a canção Las Locas de Plaza de Mayo, linda por sinal, que tinha uma vocação política lá na Argentina grande, mas a gente às vezes se decepciona quando percebe que esperava ser mais potente como antecedente político negativo durante uma ditadura que até honra o portador disso. De qualquer forma, o ministro André Mendonça tem esses problemas aí com a nomeação de alguns que faziam acentuação crítica sobre aqueles que seriam oposicionistas ao governo federal. Eles se entendem, mais ou menos durante algum tempo eles se entendem. Outro aspecto que chama a atenção do escriba é esse problema abrangendo essa quebra de braço
esse bracejamento entre o ministro Toffoli e o ministro Fachin tocante à característica que se deve outorgar ao condição de mandador que deve interpenetrar as funções do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República queria a documentação existente lá no Ministério Público metido na Lava Jato, e aquilo lhe foi negado. Em princípio, houve esse comportamento, essa combustão interna no Ministério Público. O ministro Toffoli concedeu uma liminar e o ministro Fachin, que é o relator da reclamação, se a memória desse escriba não falha, o ministro Fachin disse não. Isso não pode ser objeto desse tipo de requisição, desse tipo de procedimento processual. Saiu pela rama, mas de qualquer maneira não permitiu que o Procurador-Geral da República tivesse a documentação, que é profusa. Está num cesto enorme de informações auferidas pela comissão que cuida da Lava Jato. Isso motiva, sim, um problema sério interno no Ministério Público Federal. Complicado, mas não tanto. Este escriba tinha lá no sítio de Ibiúna um antigo jardineiro que tinha uma sabedoria excepcional. Não era muito letrado, mas gostava de ficar sentado mastigando mais a sua cigarrilha de palha do que propriamente fumando aquela coisa. Mas quando o escriba perguntava a ele alguma coisa complicada sobre um aspecto ligado a direito, até direito penal, direito processual intricado, o jardineiro pensava um pouquinho, era antigo já o jardineiro, e dizia: seu doutor, vamos fazer o seguinte. Aquele jardineiro, sem o saber, era um mestre em metáforas, e dizia o seguinte: lá na minha casa, minha mulher outro dia foi à feira. Foi na feira, dizia o jardineiro, não foi à feira, como a gente diz. Foi na feira e comprou um monte de coisa gostosa. Essas coisas gostosas ela guardou num pedacinho da geladeira que era para ser mastigada no sábado e domingo quando os netos viessem lá na nossa casa. E eu, que sou o pai de família, o dono, eu sou o dono da casa, fiquei com fome, fui à geladeira e queria comer lá uns pedaços de linguiça gostosos que estavam lá para cozinhar, ou já cozidos até, e a minha mulher disse: não, senhor, aqui você não mexe porque isso aqui é meu, para fazer as minhas sopas e para dar a meninada quando eu quiser. Aqui você não encosta a mão. E disse o jardineiro, daí eu fiquei zangado. Eu fiquei zangado porque eu sou o dono da casa. Eu paguei a geladeira. Eu paguei a feira livre. E se eu paguei, eu quero ter. Eu quero ao menos poder mastigar isso no fim de semana com um golinho de cachaça, que é muito pouquinho que eu tomo. Mas eu preciso. Nananina, você só mexe na minha geladeira da minha casa se eu quiser. Porque quem vai fazer a comida sou eu. E de repente você pega essa comida toda e dá um pedaço aqui pro vizinho, outro pedaço pro outro,
ou dá até para o cachorrinho que está aqui na esquina esperando guloso, sentindo o cheiro daquele linguiceiro todo. Não dou, não. Daí eu perguntei para o jardineiro, e quem tem razão? Diz o velho lidador com as orquídeas lindas que o Paulo Sérgio tem lá no sítio. Disse o jardineiro, seu doutor, quem tem razão é o senhor. É o senhor, porque o senhor é o dono da casa, é o dono da geladeira, o senhor pagou a comida, escolheu as coisas, o que tem lá que o senhor não sabe porque não quer, mas o senhor pagou aquela linguiceira toda. Inclusive pagou o pessoal que foi lá buscar aquilo de carrinho de mão. Então, se o senhor quer ver o que tem dentro da sua geladeira, o senhor tem direito absoluto, o direito de dono, de senhor, porque o senhor é o chefe da casa, não pode ser, inclusive, humilhado com essa coisa toda. Então, o jardineiro lá do sítio, eminentíssimos juristas intervenientes nessa questão toda, o jardineiro lá do sítio, sem o saber, fez uma metáfora muito bem feitinha. O dono da casa manda na casa. Porque se não puder mandar na casa, ele ou se separa da mulher, ou vai embora, ou renuncia, ou tem que exercitar um ato de força. Eu mando aqui, eu pago o aluguel, eu pago vocês, eu compro a comida, eu paguei a geladeira, eu quero mandar na minha casa. E isso é importante tanto no Ministério Público Federal, como é relevante em qualquer coisa, em qualquer ato da nossa vida. Não significa que este velho cronista tenha simpatia maior pelo Procurador-Geral da República, não. Não é seu amigo, não teve qualquer penetração ideológica nos antecedentes da nomeação do Procurador-Geral da República, Dr. Aras. Também não tem maior conotação com o ministro Fachin ou com o ministro Toffoli. Apenas entende que ambos, como só ia acontecer, são competentíssimos, cada qual dentro da aferição de seu preparo, de seus despachos jurisdicionais. Mas o jardineiro lá do sítio também sabe das coisas. O procurador-geral é o dono da casa e deve saber quais são os escaninhos que a casa tem, a cômoda que guarda as vestimentas na gaveta do seu quarto de dormir. Isso faz parte do apoderamento que qualquer cidadão brasileiro tem quanto à geladeira e quanto aos acepipes que estão dentro do congelador. Evidentemente, as características jurídicas desse mínimo condimento existente dentro da geladeira, tais características são possivelmente postas com floração até com um pouco de latim, um pouco de alemão, um pouco de francês, alguma coisa de inglês, mas reduzido isso tudo às premissas, isso dá na conversa desse escriba com o jardineiro. Então, as duas páginas de hoje que interessam são: Fachin revoga ato de Toffoli sobre dados na Lava Jato
Lava Jato e ministro demite diretor que fez dossiê sobre críticos. Ambos fortes, ambos olhando com severidade e ambos com poder decisório muito grande. O ministro André Mendonça é bravo e o ministro Fachin também o é. O ministro Toffoli é reflexivo, é calmo, é tranquilo, mas também tem poder decisório muito bem anteposto. Dito isto, vamos ao trabalho. São 12h45 quase, hora de parar com isto. Apenas acentuando que, a partir de hoje, o site vai ser dividido em duas porções. Uma delas pode cuidar de política. A outra que diz com o cigano, Joseph, o cigano, a outra o escriba vai reservar para aspectos mais doces e menos integrantes desses conflitos políticos que nós temos por aí. Mas o bruxo, que é um animalzinho, uma figurinha que o escriba criou numa dessas madrugadas, o bruxo pode lidar com essas coisas. Bem ou mal, este escriba não entende de política, não tem vocação evangélica ou religiosa qualquer, também não se interessa muito para essa intervenção dentro desse conflito no qual o Brasil é pródigo, mas age como um jardineiro. Às vezes acerta, de repente erra, mas o dono da geladeira, que é o dono da comida, tem o direito de saber o que a geladeira tem lá dentro, que não significa que seja um direito confiável, mas é uma vertente predominante enquanto o jardineiro cuida do seu jardim. O bruxo reflete nas madrugadas endormidas. Dito isto, vamos ao trabalho e la nave vá.